Isso. Então, vou mostrar aqui para você um artigo sobre cunhas. Então, na classe 2, o importante é a adaptação da matriz e a gente tem que ter um isolamento bem adequado, certo? Para a gente conseguir reconstruir, deixar bem adaptado e não ter degrau ali, né? Deixa eu só abrir, eu fechei aqui o artigo. Deixa eu pegar aqui de novo. Do Giuseppe. Cadê o Giuseppe aqui? Ó. Giuseppe. E parece uma coisa simples, assim, elementar, banal, que você passa batido. E todo mundo, Exatamente. né, fala assim, cunha, né? O que vai? Olha lá, Giuseppe. Questão da colocação da matriz, porque assim, a cunha, ele vai apoiar a sua matriz contra o dente para evitar que fique um gap lá embaixo, fica desadaptado à sua restauração. Então, a cunha é Sim, importante. Veja que tem diferentes cores e tamanhos de cunha, certo? Só que a cunha sim. de madeira, na minha época, até quando eu me formei, comprava cunha, assim, ela vinha na madeira, parecia um pente de madeira, assim, você ia quebrando os pedacinhos e ia ter que, sabe, desbastando, assim. Não sei se você pegou essa época aí, das cunhas que já vinha, parecia um pente, assim, sabe? Aham. Só que essas cunhas de madeira tem uns que parecem uma estaca, né? Muito grande, muito grossa, tem Exatamente. que adaptar, certo? Lógico, hoje tem cunha de borracha, aquelas Elastowed, cunhas de plástico, né? Então tem outras opções, mas o comum mesmo é de madeira. O que a gente faz? Na hora de adaptar, você tem que enxergar pela oclusal para saber o sentido, se vai vir da vestibular para palatina ou da palatina para vestibular, ou da lingual para vestibular. Existe uma regra? Tem uma regra, mas ficar decorando é ruim, você tem que entender o porquê das coisas, tá? Raciocinar, Francisco. Então você vai analisar a cavidade, porque assim, dependendo da destruição da parede ou do espaço interproximal que tem e a meia que forma, vou colocar aqui, ó, essa foto, ó. Tá vendo que forma um triângulo aqui, ó, da vestibular? Dá um zoom aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. E tem um triângulo que forma aqui atrás, certo? Você tem que Sim, colocar a sim. cunha do triângulo maior para o menor, porque a cunha não é assim, ó. Sim. Entendeu? Ó, olha, olha aqui, ó, que interessante. Então tem essa visão instalando a cunha da vestibular para lingual ou da lingual para vestibular. Depende. Você tem que analisar a situação. Por exemplo, né, neste caso aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui está mais aberto, aqui, ó, o, a mais aberto aqui atrás e mais fechado aqui na frente, certo? Se eu Sim. coloco a cunha da vestibular para a palatina, veja que não vai apoiar bem aqui a matriz. Consegue ver? E quando coloca Sim. sentido palatina para vestibular, já encaixa melhor. Só que aqui ele está fazendo as duas paredes ao mesmo tempo. Eu não indico fazer isso. Por quê? Vai ficar o contato, né, mais fraco. Por quê? Tá com espessura de duas matrizes metálicas. O espaço ali, tá vendo? Ó? Então eu Aham. faço Compreendo. isso, eu faço uma parede primeiro e depois eu faço a outra. Aí eu consigo um contato, uma superfície de contato mais forte. Você entendeu? Então aqui Sim. eu não sugiro, não recomendo fazer dessa forma, tá? Faz uma parede e depois a outra. E usa um anel bem forte, porque o anel, ele tem que ter uma memória, né? Porque assim, na hora que você pega com um porta-anel e abre, na hora que ele vai lá, ele pressiona e afasta os dentes. Este afastamento dos dentes vai compensar a espessura da sua matriz. Então, se a sua espessura da matriz não for tão fina, for um pouco grossa, né? Tipo TDV. Se você pega uma matriz metálica da TDV e pega uma da Palodend ou da Garrison, é bem diferente a espessura.
Mas se o anel é bem forte, ele vai compensar essa espessura da matriz e vai conseguir dar um contato forte, tá? Então, ele afasta um pouquinho por causa do ligamento periodontal, e aí na hora que você tira o anel, o dente volta na posição e vai dar o contato forte, tá? Outra coisa, não só selecionando então a cunha adequada pela espessura, mas tem que tomar cuidado na altura, tudo bem? Veja lá, Sim. quando coloca, ó, aqui tem diferentes distâncias, tá vendo? Ó, a parte amarela aqui, ó, como tá bem distante, aqui tá bem pertinho, tá vendo? Então tem que escolher, né, selecionar a cunha mais adequada. Por exemplo, pegou uma cunha boa aqui, ó, na largura, só que ela está muito alta. Quando você coloca a matriz, mesmo sendo uma matriz fina, ela está ocupando o espaço onde seria o ponto de contato aqui, ó, nessa região, aqui, entendeu? Então, tem que personalizar a cunha. Como? Desgastando com uma lâmina 12 ou, ó, corta, ou com uma broca, né? Na multiplicadora, na alta, mas tem que tomar cuidado que desgasta, né? Ó, que dá uma personalizada. E aí, quando você tira e faz uma adequação nessa altura, você consegue, na hora que adapta a matriz, olha lá, aqui ele desgastou seguindo, como tinha as duas paredes que ia reconstruir, ele veio com a broquinha assim, ó, e desgastou a altura, olha lá. Deixou só selando lá, depois ele tirou, aí coloca a matriz e pam, coloca a cunha de novo. Entendeu? Aí fica assim, ó, não ocupa o espaço do contato. Você entendeu? Interessante, né? Assim, ó, virar, pode virar, vai causar mais pressão aqui, mas tem que ver se não vai ficar um pouquinho aberto aqui, né? Se virar a cunha, porque sempre é o ápice na base da papila, né? Opa, perdão, a base do triângulo Quase. na papila, ok? Ok. Aí, ó, se inverter, pode até ficar legal, ó, porque você não tem a altura aqui, pressiona contra o dente vizinho e pum, sela a margem lá embaixo, evitando o quê? Um excesso ali, um degrau. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Estou passando aqui um artigo sobre cunhas. Depois eu disponibilizo para você também, tá? Então, aqui, ó, mostrando, fazendo a adaptação da cunha deitada, tá vendo? Ó? Que não é o correto, mas tem exceção. Ó. Você pode encaixar, ó, tá vendo? Ó? Deu o acabamento, conseguiu um afastamento. Quando você faz, então, a instalação dessa cunha deitada, ele vai fazer como se fosse, sabe aquele afastador de ivory? Que você vai, parece um dispositivo de tortura, né? Que você vai e vai fechando assim para afastar. Aqui ele usou a própria cunha como um afastamento para fazer o acabamento da margem e não tocar no dente vizinho. Mas para isso tem um kit, uma cunha com uma matriz já montada da Palodente. Até depois eu posso mostrar para vocês, ele já vem numa cunha, já vem montadinho uma matriz. E quando você corta uma matriz, um pedacinho de matriz, e vai fazer esse acabamento ali na parede, a matriz sai voando, né? Você vai proteger o dente vizinho para não desgastar, né? Então, é interessante esse kit, tá? Aí fez a restauração, na hora que tira, ele volta para a posição, ok? Então, esse artigo é bem interessante para fazer as adequações aí para conseguir, né, um ponto de contato, não só um ponto de contato, mas uma adaptação bem certinho lá na cervical, beleza? Deixa eu fechar aqui esse artigo. Depois, viu, Bruna? O Francisco fez uma pergunta bem interessante, relevante, que foi assim, ele perguntou, eu passo adesivo e coloco a matriz ou coloco a matriz e passo o adesivo? Tem uma sequência? Dá uma diferença? Eu respondi que sim.
né? Que a gente condiciona, lava, seca, passa o sistema adesivo, aí coloca a matriz e depois fotoativa. Porque se você polimeriza antes o adesivo, fica uma película ali em cima da papila, no DIC, que não deixa você encaixar certinho a matriz, porque está endurecido aquela camadinha, né? E aí corre o risco na hora de você forçar e vir saliva, sangramento, então nessa sequência. Mas lógico que existe algumas exceções, que aí quando está muito difícil ou muito profundo, você encaixar antes a matriz, tá? Mas tem que tomar cuidado para não deixar empoçado lá no fundo, beleza? O artigo, então, cadê o artigo do Giuseppe? Aqui, ó. Vou ver se dá para encaminhar PDF aqui no chat. Será que dá para jogar um artigo hoje para vocês? Não? Acho que não, né? Depois eu encaminho para vocês. Depois me mandam um e-mail que eu jogo ali um. Vamos ver aqui se eu consigo anexar o artigo. Só um segundinho. Não dá para jogar dentro da caixinha da mensagem. Não deu. Tem aqui, ó. É diferente. Deixa eu ver se dá para anexar já, que eu já mando já. Achei aqui, vamos ver. Não é só para arrastar e jogar, tem que anexar normal aqui, ó. Giuseppe. Aí, agora acho que foi. Tá indo. Aí, eu separei também para vocês uns artigos, não só artigo, mas um caso. Eu vou mostrar aqui, ó. Só puxar aqui da... Esse caso, quero mostrar aqui para vocês, que eu fiz a sequência. Classe 2, ó. Uma cavidade pequena, né? E eu usei aqui para limpar a cavidade uma luz, tá? Específica para ver tecido cariado. Poderia utilizar também corante, né? Um evidenciador de cárie. Só que o evidenciador de cárie, ele mancha muito, assim, ou até evidencia coisa que não é, tá? Então lá, fiz a cavidade. Opa, não fiz ainda, né? Eu vou ver aqui com a luz, ó. Onde está vermelho fluorescente é tecido cariado. Ó, fiz a cavidade lá. Ó, tá com uma dentina ainda cariada, consegue ver aí? Dá para ver na projeção aí? Que céu meio tremido, olha lá. Tá cariado. Veja. Aí que eu fiz? Passei uma carbide em baixa rotação. Baixa rotação. Dá uma revisada, mas ó, saiu bastante tecido cariado, olha lá. Com a baixa, né? Com uma carbide. E aí? E aquela parte lá embaixo? Ó, tá vendo? Ó? Sem a luz, com luz. Nessa situação, tá vendo que a dentina tá meio acastanhada? Vocês tirariam mais até ficar uma cor de dente mesmo ou pararia aí? Qual que é o seu parâmetro para remoção de cárie?
Pode abrir o microfone aí para responder. Ou se quiser responder no chat, sem problema. Qual que é o critério que vocês utilizam para remoção da cárie? Vem com a colher de dentina, até escutar o gritinho da dentina, né? Que eu aprendi dessa forma. E vocês? Como que você avalia isso? Bom dia, professor. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, eu sou do Paraguai. Ah, do Paraguai? Desculpa meu português. Aham, sim. Pode ir em portunhol. Eu, eu não costumo passar muito forte a gente fala cuchara de dentina, né? Cuchara, Eu só cuchara, passo colher. levemente. Sim. Sim. Eu passo levemente, daí se ele está muito mole, eu tiro, mas se não está mais mole, não, eu não tiro mais. Você não sente Não aquele não vem mais ah, se vir em lascas, em pedaços, assim. Você remove ainda se ele estiver vindo lascando, assim, em pedaços grandes? lascando, sim. Se tiver muito mole. Mas se Olha, tiver firme, daí eu não tiro mais. isso. É correto. Hoje até o pessoal mudou um pouquinho a filosofia, aqui no Brasil, pelo menos, não sei aí no Paraguai, Bruna. De que cidade você está falando? Cidade Leste. Cidade Leste? Ah, sim, bacana. Antigamente, assim, eu aprendi a tirar tudo até a dentina gritar, aquela cri, 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 né? Hoje o pessoal já deixa aquela dentina, porque tem essa dentina mole, né? E deixa a infectada ou contaminada, né? Quando já não está tão amolecida e fecha, restaura, porque ele tem a capacidade ainda de mineralizar, né? Então evita uma exposição pulpar, né? Então hoje algumas escolas mudam um pouco essa filosofia de tirar todo o tecido cariado, né? Ele às vezes Sim, mantém assim a mesmo. infectada, né? Assim que eu faço, sim. Isso, É né? a dentina reacionária que fica secundária. Isso, mas até quando começa esses lascamentos, ele só tira aquela amolecido. Aquelas Aham, só lascas amolecida ele não mesmo. tira. Porque daí quando fecha e restaura, ainda tem estrutura e consegue remineralizar. Agora o amolecido já não tem como. Tá joia? Assim mesmo. Né? Joia. Obrigada. Obrigado pela participação. Bom dia, Tiago. Entrando, eu estou mostrando alguns casos aqui. Já passei, não sei se no chat está disponível e você consegue ver um artigo que eu compartilhei sobre cunha. E estou usando aqui uma luz para identificar tecido cariado, tá? Mas poderia usar um corante, né, um evidenciador, só que eu falei que o corante ele mancha mais, até acaba tirando mais tecido do que o necessário, tá? Olha aqui. Então aqui eu fiz invertido. Você, mas você não falou que tem que ser antes e depois a matriz e cunha? Como estava lá embaixo, meio o dique, né, para adaptar, ó, eu deixei já bem certinho e fiz toda a sequência de condicionamento, aplicação do adesivo aqui, ó, só condicionei, viu, Francisco? Só o esmalte, tá? Eu utilizei, como a profundidade da cavidade era muito grande, eu utilizei um sistema adesivo com primer condicionante, tá? Com 2 passos. O exemplo aqui é o Clear Fill. Então, você só faz um condicionamento seletivo do esmalte, tá? Lavei, sequei, 30 segundos, né? 30 segundos no esmalte. Primer, depois adesivo e reconstruo fotopolimerizei e reconstruo a parede perdida. Neste caso, eu reconstruí tudo de uma vez, a parede toda. Assim, você vai pensar, mas e o fator C e a contração? Aqui eu utilizei uma resina bulk, tá? Então, para reconstruir toda a parede de uma vez, não dá e não é indicado fazer com uma resina convencional, né? Se for uma resina bulk, aí você pode fazer de uma vez, que tem baixa contração, tá? Ó, fiz de uma vez só, a parede perdida,
E depois coloca um pouquinho de flow, assim, antes de colocar essa camadinha esse incremento de resina, eu coloquei uma gotinha de flow, tá? Para ele, na hora de adaptar lá embaixo, ele ter uma molhabilidade e um escoamento melhor, para evitar que fique bolha de ar, tá? Tem um artigo mostrando quando você faz esse sanduíche, né, que faz a flow e a resina em cima, ou só a flow dentro e fecha a proximal, tá? E fiz de uma vez só, né? Pode ir até incrementos de 4 milímetros, tá? Essas resinas bulk. Ó, aqui, no caso, eu utilizei essa da 3M, ó, da Ivoclar, perdão, tá? A resina bulk da Ivoclar, IVA, e pão, fiz de uma vez só. Depois tiro os excessos, tá? E acabamento e polimento, tá? Usei uma escova de carbeto de silício e ele fica um pouco acinzentado, né? Até tinha um pedacinho do dique ali ainda, né? E a luz que eu usei chama Proface, esse é da WH, só que não tem no Brasil, eu usei aqui emprestado do Irata, tá? Que ele trouxe dos Estados Unidos, ok? Mas é uma possibilidade, tá? Tem um evidenciador de cárie da Curaray, chama Caries Detector. Esse corante é melhor que a fucsina, tá? Veja o artigo, então, que eu vou falar para vocês da questão da parede, da margem, né? Olha que interessante esse artigo. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês, ó. Outro PDF aqui, ó. Comparando técnica incremental, tá vendo, ó? Horizontal, técnica de Lutz, incremental oblíqua, ou fazer, tá vendo, ó, sequência 1, 2, 3, 4, ou faz, tá vendo, ó, horizontal, inclinada, ou uma vez só, bulk, tá? E na pesquisa que tem, eu posso disponibilizar para vocês depois, tá? Mas só está em inglês. Vamos ver lá na conclusão. Aqui, ó. A técnica centrípeta, que é esse do centro ali, né? Não oblíqua, né? Foi que eliminou teve uma infiltração marginal, né? Menor, né? Veja lá. Tem um outro artigo que eu quero mostrar para vocês, que é da gotinha da Flow, que é essa questão da adaptação para o selamento marginal, sabe? Ficar melhor. Então, eu posso passar isso aqui depois para vocês, eu passo num e-mail todos os artigos de hoje, tá? Não era bem esse artigo que eu queria mostrar, esse outro aqui, ó, da Flow. Deixa eu ver aqui, ó, que eu separei. Aqui, ó, esse aqui, ó. Eu abri um monte de PDF e compartilhei esse aqui, ó. Então, ele fez o sanduíche aberto e sanduíche fechado. Então, qual a técnica que a gente faz no dia a dia? Mas aqui foi bastante flow. Onde é vermelho aqui, ó, você, né, sempre vê uma área rojo, né, vermelho, é flow, resina flow, tá? Então, assim, colocou resina flow lá embaixo e a resina, consistência de resina, né, ficando exposto aqui a flow. E o outro grupo foi só flow aonde? Na parte interna. Ficou totalmente fechado aqui com resina, consistência de resina, e a flow só dentro, tá? E aí, vamos lá para o resultado. O que eles puderam observar nesse estudo in vitro, tá? E concluíram, tá? Que a técnica do sanduíche aberto foi significativamente, né, maior na eficiência do selamento da margem cervical, tá?
Então, como ele tem um escoamento melhor, ele é igual quando você vai fazer uma moldagem com silicone de adição. Como que você faz para moldar? Você não usa o pesado e o leve? E você coloca o leve primeiro e depois vem com o pesado em cima, tá? Então, isso, quando você coloca, então, um pouquinho de flow lá embaixo e a resina por cima e adapta e polimeriza todo mundo junto, faz com que você consiga um selamento mais efetivo, tá? Então, isso que mostrou aqui nesse artigo, tá joia? Outro caso aqui para a gente discutir, ó. Esse caso é interessante, que a paciente, ela tinha acabado de fazer a restauração. Olha aqui a restauração. Opa! Deixa eu só ver aqui. Ó, tinha acabado de fazer a restauração. Só que eu troquei não por questão estética, mas o que aconteceu? Ela reclamou que estava com sensibilidade à mastigação. Ela tinha acabado de fazer a restauração, né, trocou a restauração, e ela mordia alimentos não muito rígidos. Quando mordia ali em cima, sentia uma sensibilidade. Então, tem dois tipos de sensibilidades, correto? Sensibilidade à mastigação e sensibilidade ao frio. O motivo de cada um, né, sensibilidade ao frio, sensibilidade à mastigação, é igual? O que vocês acham? Sim? Não? Não, professor. Não, né? Deixa eu só salvar aqui, copiar aqui o seu e-mail, Bruna, para não esquecer. Depois pode colocar, pessoal, o e-mail de vocês aí no chat, para eu enviar os PDFs, tá? Daí fica mais fácil, eu anexo tudo junto, porque jogar aqui pelo chat é meio complicado, que tem pastas diferentes onde está o artigo, e aí eu já mando tudo junto, tá? Fazendo um favor. Tiago, o que você acha? Sensibilidade ao frio. Opa, do Francisco aqui, copiei também. O que causa sensibilidade ao frio? Ou a mastigação? Né? Qual que é o motivo assim, é um erro, uma falha? Será que é a mesma? Francisco, o que você acha? Sensibilidade à mastigação. O paciente veio aqui. Sensibilidade à mastigação ou ao frio? A mastigação. Aqui a paciente ela reclamava de dor na mastigação. O que será que aconteceu? O que pode ter dado errado? Que nosso colega fez e eu tive que mexer. Professor, seria referente à qualidade da camada híbrida? Pode ser. Mas tá, qualidade com camada aí. Mas eu quero identificar o erro. Assim, onde que o dentista errou? Você entendeu? Foi assim, onde foi a falha? Qual passo que ele falhou? Restauração alta, Thiago? Pode ser, mas assim... ela ajustou, ela foi lá, reclamou para o doutor, ele ajustou a altura. Só que não passou, ela mordia e ainda continua a dor. Então, não é a altura da restauração. Na adhesión podría ser. Poderia ser, ó, já está, igual o Francisco falou, camada híbrida, Bruna, adesão. Sim, foi na adesão, no sistema adesivo, na camada híbrida. Só que, qual o passo? Condicionamento ácido por um maior tempo. Certo, pode ser isso também. Passou o tempo do condicionamento, porque na dentina são 15 segundos. Se passou, condicionou a mais. Mas será que foi o tempo do ácido? Ou será que na hora de lavar não lavou direito, ficou ácido lá? Ou será que na hora de lavar e secar, secou demais? Ou será que na hora de secar, secou de menos, ficou muita água? Ou será que na hora de passar o adesivo, o primer, não infiltrou direito, não tirou toda aquela água? Colabou ou não sei se secou demais, colabou as fibras?
Veja quanta variável que pode ter acontecido, onde pode ter acontecido o erro. Na hora de aplicar, não aplicou o tempo correto, daí não infiltrou corretamente. Ou na hora de fotopolimerizar, não fotopolimerizou pelo tempo adequado. Viu como pode, né? Muitos passos, tá? Então, o que eu fiz? Falei assim, opa, não sei onde que ele errou. Eu perguntaria para o dentista, né? Se o dentista me perguntasse, não a paciente, qual adesivo que você usou? Falei, usei o single bond da tampinha laranja, single bond 2. Tá, beleza. Condicionou por quanto tempo? 15 segundos na dentina, 30 no esmalte. Falei, será? Pode ter errado aí, ou, né? Lavou certo, secou, não ficou muita água. Ele não vai saber. Né? Também não sei. Então, nessa situação, sensibilidade à mastigação, tem que remover tudo, começar do zero, fazer nova camada híbrida, expor uma dentina nova. Por quê? Quando morde, pode ter acontecido. Pode ter condicionado demais, como o Francisco falou, e aí aprofundou até uma situação, né, uma profundidade ali nos túbulos, e aí na hora que colocou o adesivo, não infiltrou corretamente. Como assim? Vou desenhar aqui para vocês, fica mais fácil. Me acompanhar no raciocínio. Mais ou menos assim. Opa. Consegue ver minha mão aqui? Sim? Tá vendo um papel em branco aí, né? Então, condicionou, teve essa profundidade de condicionamento, certo? Quando você aplicou o sistema adesivo, o que pode ter acontecido? Colocou o adesivo, ele entrou, penetrou, fez a smear plug aqui, né? Os plugs. E você aplicou e não infiltrou totalmente a profundidade que foi condicionada e ficou o que aqui embaixo? Ó? De ar. Burbuja de aire, né? Bolhas de ar. E quando o paciente mastiga, aí que está o problema. Exerce uma força aqui, ó, de carga, tá? Mordeu. Aí essa bolha de ar que está aqui, ela se movimenta. E aqui embaixo tem um odontoblasto, né? E aí que vai dar o choquinho aqui, ó. Então, essa movimentação da bolha de ar, né? Então, é a teoria hidrodinâmica de Brunstone. Tá? Então, aqui eu tenho que remover e refazer toda a restauração, entendeu? Fazer nova camada híbrida, tá? Quando eu utilizo, então, eu troquei daí o sistema adesivo. Eu não sei se ele usou esse adesivo com ácido prévio, né? Com um gravado ácido. Então, tem que ser um adesivo sem gravado ácido, né? Sem condicionar a dentina. Qual? Clearfield, da Curaray. Eu utilizo, então, um adesivo que ele tem um primer acídico, ele é autocondicionante. Esse aqui é da Curaray. Ok? Tem 2 frascos, vem um primer e um adesivo separado. Entenderam o porquê da mastigação? Sensibilidade? Vamos voltar lá para o caso da paciente. Beleza. Tirei toda a restauração e expus toda a dentina. Olha lá, toda a dentina. Enxerguei toda a dentina. Fiz o condicionamento seletivo só do esmalte. Daí primer em toda a superfície da dentina, certo? 20 segundos esfregando ativamente. Ok? Jato de ar, não fotopolimerize, não lava o primer, tá? Apliquei o passo 2, que é o adesivo, aplicação ativa. Coloquei a matriz
coloquei a cunha, coloquei o anel, fotopolimerizei. Coloquei uma base, um preenchimento com flow, fechei, né, a parede, transformei a classe 2 em classe 1 e restaurei. Olha lá. Essa matriz que eu uso aqui, ó, é da Palodente V3, então tem a cunha, a matriz bem fina e um anel bem forte. Esse anel, como ele tem essa paredezinha, forma um V, não achata ali, né? Se fosse um anel redondinho ali, ia entrar na matriz e ia amassar a matriz. Olha lá, bem selado. Veja que a margem tá fechada lá, ó, né? Tá bem aqui, ó, né? Bem fechada ali, bem selado. Olha lá, o anel ele fica sobre, ele encaixa, né? Ele encaixa aqui assim, ó, sobre a cunha, ok? E aí, aqui já a restauração pronta, tá? Como é paciente particular, né? Eu não fiz toda a sequência bem passo a passo, né? Só fiz o antes e o depois. E aí, passou a anestesia, chamei a paciente, falei, e aí, tudo bem? Sentiu alguma sensibilidade à mastigação? Não, solucionado. Então, a mastigação tem que remover toda a restauração e refazer a camada híbrida. Sensibilidade ao frio. Sensibilidade ao frio é gap, é margem aberta. Pode ter sido a contração, o estresse. Então, você fechar a parede de uma vez ou unir cúspides opostas, a cavo superficial pode ficar uma linha branca, que é gap, é margem aberta. Aí, o que você faz? Faz nada. Espera 21 dias, tá? O paciente passou a anestesia e falou assim, tomei uma água, um chopp gelado, deu uma sensibilidade. Espere 21 dias. Por quê? Em contato com a saliva, com a água, a resina vai expandir. E essa expansão pode selar, né, essa margem, esse gap. Agora, se o gap é muito grande, aí você tem que fazer um reparo da margem. Eu pegaria uma broquinha esférica, faz uma canaletinha onde você enxerga essa linha branca, condiciona, adesivo e resina flow. Sela essa margem. E aí resolve o problema de sensibilidade ao frio. Entenderam? Como que pode solucionar, então? Beleza? Outro artigo, pessoal. Outro artigo aqui, ó. De um acompanhamento de 22 anos dessas restaurações em dentes posteriores. Olha que interessante essa informação. Olha aqui, ó. 22 anos de acompanhamento. Resinas compostas em dentes posteriores. Então, o Loguercio, ele foi meu professor lá na UEPG, né? A professora Alessandra, que é a esposa dele, também dá aula lá na pós. Vou já direto ali, ó. Vou aqui, ó. Eles fizeram um acompanhamento, então, fez várias restaurações no total aqui, ó. Foram no total, quantas restaurações? 362 restaurações, classe 1 e classe 2, tá? 121 restaurações classe 1 e 241 restauração classe 2, tá aqui, ó, tá? Veja lá. Eles analisaram e fizeram uma estatística que após esse período de 22 anos, teve um índice de sucesso aqui, uma taxa de sucesso, que teoricamente é relevante, é bom, um prognóstico favorável. Quer ver, ó? Deixa eu já ir lá no final da discussão, os resultados. Ó, as resinas que eles usaram, uma resina mais, né, para posterior, que é condensável, Herculite. Ó, mancha, né, falha, infiltração, o que pode dar errado, tá? Eles observaram, então, que teve um resultado bacana, assim, que deu para
Só deixa eu achar aqui onde que ele fala o índice de sucesso aqui. Só achar aqui. Que tem um índice que eles calculam. Olha aqui, ó. A tabela do resultado, que é os parâmetros que eles analisavam, né? A superfície, o manchamento. Mas tem um trabalho antes desse que ele falava certinho a porcentagem, tá? Esse aqui eu quero mostrar na discussão o que falhou com o tempo, o motivo, que eu deixei aqui em amarelo, ó. Veja aqui, ó, que um dos fatores para ter uma longevidade, né, ou falha, né, onde assim, que a longevidade foi menor, onde falhou mais, foi quando foi observado que quando tinha uma base de ionômero de vidro, foi onde teve um pior desempenho, tá? Por quê? Quando você faz um line, né, uma base de ionômero de vidro, ele é mais flexível e aí trabalha mais. Sabe quando tem uma restauração classe 1 muito profunda, que você olha... Eu aprendi na faculdade assim, né? Coloca ionômero de uma vez só, restaura tudo de uma vez, depois só tira uma camadinha lá em cima e restaura com resina, certo? Porque pensava assim, né? Ionômero é como se fosse uma dentina, o que é artificial. Então, restaura com ionômero, rebaixa, sela, né, fecha a oclusal com uma última camada de resina micropartícula, né? Na época era a resina micropartícula. E aí que você observa com o passar do tempo que toda a margem da cava superficial pigmentava, manchava. O que acontecia? A resina não é tão flexível, é mais rígida, e embaixo é flexível. Carga oclusal vai cedendo, né? Em cima mais rígido, mais baixo flexível. E aí foi abrindo toda a margem cavo superficial. Então, quando nesses estudos, né, foi observado aqui, ó, que tinha o ionômero de vidro como base, foram os achados, né, onde teve uma fratura e uma pigmentação da margem maior, né? São esses dois trabalhos aqui, ó, 22 e 23, que eu deixei aqui, ó. Tá? Então, não sou eu que estou falando isso, a literatura. Beleza, não, vou colocar um ionômero ali como base para fazer uma proteção pulpar. Está muito profundo, eu estou vendo, né, um cor-de-rosa da polpa. Coloque só um pouquinho, proteja só aquela região para fazer uma proteção indireta, para formar uma dentina reacional, terciária. Ah, tá só um pontinho, já vai expor. Né? O corno pulpar já tá, sabe, vai expor. Eu já aviso o paciente, eu nem coloco o número, às vezes eu já parto direto, se dispôs um pouquinho, eu já encaminho direto para o endodontista, tá? Eu já trato o canal, tá? Por quê? Imagina, tem uma cárie super profunda. Se você limpou a cárie e a polpa já está dando um tchauzinho ali, está muito próximo. Você acha que não vai dar canal ali? É questão de tempo, né? Não foi contaminado aquele túbulo. Micro-organismo não pode ter migrado daquela cavidade onde estava a cárie e foi lá para a polpa. O que vocês acham? Né? Pode ter sido contaminada. Essa polpa já não está legal. Então, já parte direto para um tratamento definitivo. Como assim? Eu atendo bastante paciente de fora, empresários que viajam, né, donos de empresa. Imagina se começa a dar um acidente. O cara está no meio de uma reunião, fora do país, não está nem aqui em Curitiba, e começa a dar um acidente. Tá? É complicado. Então, já tem que resolver de uma vez. Então, já tem um pontinho lá, já encaminho para o endodontista. Tá bom? E aí você já restaura e já resolve de uma vez. Entenderam o meu critério? Né? A situação? Ok? Então, tem esse acompanhamento de 22 anos. Tem um outro artigo aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um trabalho que eu fiz na época do doutorado. Essa aqui, ó.
que foi a gente comparou o tipo de sistema adesivo e a técnica de restauração, que foi incremental ou técnica bulk, tá? Esse trabalho, né, eu participei, ó, tá até meu nome aqui, ó, orgulho, ó, saiu um trabalhinho lá na Operative. Como que a gente fez? Trabalho clínico, dá uma trabalheira, né? Foi duplo cego. Como assim duplo cego? Quem restaura, eu não sabia qual adesivo que era, nem a resina. Me entregaram um tubo preto de resina e um frasquinho também de adesivo sem rótulo, tá? Então eu restaurava sem saber qual material eu estava utilizando, que pode interferir no resultado, se você sabe, né? Então eu não sabia qual material estava sendo utilizado na técnica, só a técnica sim, né? Se é incremental é um jeito e bulk é só uma bolona de resina e pum, uma vez só. Isso aí a gente dá para saber que era qual técnica, mas qual adesivo que eu estava usando eu não sabia, tá? E aí, qual foi o resultado? Por exemplo, vamos ver a sensibilidade. Se a técnica ou o tipo de cruzou, né, as variáveis. Técnica incremental ou bulk ou sistema adesivo convencional, né, universal ou normal. Beleza. No final, ó, vamos resumir lá. Foi lá para baixo. Aqui como que foi o fluxo, né, do trabalho. Foi triado ali os pacientes, a gente já alocou conforme os critérios e, né, os grupos, né? Restauração com um adesivo normal, ó, etch and rinse, self-etch, incremental, bulk, tá? 4 grupos, porque duas variáveis. No resultado, ó, tem um monte de, né, valores aqui e tal, mas o que importa aqui, ó, que teve, qual foi a conclusão? Que não teve, ó, não foi a estratégia, né, do tipo de adesivo, né, se foi ácido ou com ácido, né, prévio ou self-etch, não afetou no resultado e nem tipo da técnica, incremental ou bulk, tá? Não teve diferença, mas eu já trabalho faz tempo com bulk, então é confiável, dá para trabalhar tranquilo, funciona, não tem baixa contração. É lógico, se tem uma cavidade muito profunda, eu não vou no limite, por exemplo, tem uma cavidade 6, eu não vou 4 milímetros depois 2, faz 3, 3, né? O interessante quando você faz técnica bulk é que você diminui interfaces. Imagina você fazer uma restauração classe 2, veja, lembra aquele artigo que eu mostrei da parede que foi feito incremental, que tinha um número de camadas? Porque assim, quanto maior o número de camada e interfaces, maior a chance de você incorporar o quê? Bolha de ar, ter falhas, então maior chances de falhas. Se eu diminuo o número de interfaces, menor, né? Eu diminuo meu risco de falha, entendeu? Então, eu tenho trabalhado bastante no consultório com técnica bulk, né? E tendo bons resultados. Além de ser seguro e rápido, eu tenho um aproveitamento melhor do tempo, eu trabalho mais rápido e também o faturamento é maior, porque eu consigo fazer uma restauração classe 2 que eu demorava 1h30, fazer em menos tempo, metade do tempo, tá bom? Aproveitando, gostaria de agradecer a presença. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Ó, prefere regular ou flow? Bulk. Tem que ter as duas, tá? Que a flow eu coloco só lá embaixo para selar a margem e coloco a regular para daí esculpir. Entendeu, Francisco? Então a flow, eu não compro a flow normal, eu já compro uma flow bulk, porque daí terminou uma endodontia, eu já preencho tudo de uma vez com flow, até 4 milímetros, entendeu? Então já ganho tempo, não preciso fazer uma camadinha, uma camadinha, uma camadinha, uma camadinha, porque assim, uma camadinha fotopolimeriza, polimeriza quanto? 20 segundos. Segunda camada, mais 20 segundos. 20 camadas, uma camada, 20 segundos. Se você fez 4 camadas, foram 80 segundos. Se você colocou
4 camadas de 1 milímetro, foi 4 milímetros. Se você pega uma resina Book de 4 milímetros de uma vez só e fotopolimeriza por quanto? 20 segundos. Já reduziu de 80 segundos para 20. Você entendeu? Ganhou tempo. Joia? Deixa eu só colocar um link aqui para vocês. Eu tenho um programa de mentoria, pessoal, que eu lancei esse ano. Na verdade, eu tenho 3 modalidades de curso, certo? Modalidade do curso presencial, que tem no meu espaço de curso, né? Até vai ter a próxima turma em agosto. Tenho os meus cursos, com a pandemia começou essa questão do curso online, tem um curso online gravado, são 4 módulos, tá? 4 módulos, módulo de resina direta, né? Anterior, posterior, e aí cerâmicas em dentes anteriores e posteriores. Então, um curso completo que você pode assistir no tempo, quando for necessário, repetir, rever. Faltou um paciente, assiste lá um pedaço da aula. Eu gravei por tópicos, não, então não ficou um curso gravado assim, você tem que ficar 2 horas assistindo. Não, cursos, tópicos mais rápidos, tá? E aí, essa mentoria, que é um programa que eu faço um acompanhamento com os mentorados a cada 15 dias por 6 meses, né? Então, tem reuniões como a gente fez hoje, mas diferente aqui, porque eu fiquei expondo para vocês, foi como uma aula, que foi uma aula. A mentoria é diferente, não tem um script igual eu criei hoje, classe 2. Vocês que vão trazer o tema, o problema, para a gente discutir. É uma mentoria em grupo, lógico, mas com uma conversa, né, e um acompanhamento individual, né? Vai ser em grupo, mas individualmente a gente vai conseguindo escalar e fazer a evolução de cada um, tá? Eu vou criar, vou mandar aqui o link. Esse é o link da aplicação, são todos que podem entrar. Eu faço uma seleção, tem uma entrevista, né? Então, você preenche lá o formulário na aplicação para ver se é o momento de fazer esse investimento, né? Porque demanda não só tempo, porque são a cada 15 dias, tem as reuniões, vão ficar gravadas como hoje, né, que eu gravei aqui, para você acessar quando precisar, né? Por 6 meses, né? Dá para parcelar em 12 vezes, né? E aí responde o questionário ali, se você tiver no momento de fazer esse investimento para sua carreira, né, profissional, eu vou estar aí de prontidão junto, e a gente, todo mundo cresce junto, né, o grupo. Então é bacana esse tipo de programa. É diferente daquela mentoria que você paga para passar o dia no consultório do professor, tá? Por quê? O que acontece? Existe essa modalidade que a gente vê. Qual o problema? Beleza, vou passar o dia lá, ver como que o fulano, ciclano trabalha. Só que ele trabalha e tem uma estrutura diferente do seu consultório. E você aplicar tudo o que ele faz na sua realidade é difícil. Então, com a mentoria, você vai trazer a sua realidade e eu, com a minha experiência, vou ajudar a resolver os problemas. Como? Identificando, igual hoje a gente foi discutindo, né? É diferente de um curso, por exemplo, vou fazer um aperfeiçoamento. Aí eu vejo o programa. Técnica semidireta ou endocrown é só no módulo 8. Poxa, eu tenho que esperar 8 módulos para, né, receber aquele conhecimento, aí eu discernir aquele conhecimento, aí eu vou lá no meu dia a dia, tenho que identificar onde está o problema, onde está o erro, para daí solucionar. Com a mentoria, não, a gente ganha tempo nesses 6 meses, é direto ao ponto, não fica lá enrolando, entendeu? Então, é uma modalidade então, que eu criei, não, já existe, não foi eu que criei, né? Mas apliquei, na odontologia não é tão comum nesse tipo de mentoria, mas para daí a gente evoluir na carreira, né, com a troca de experiência, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou mandar no e-mail os artigos que eu mostrei aqui para vocês, tá? Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Então, vi que vocês são profissionais aí diferenciados, que está correndo atrás, né? Porque, assim, não é todo mundo que está num feriado e acordou cedinho para assistir uma aula aí, beleza?
Dúvidas? Abrindo aí o microfone se quiser falar alguma coisa ou complementar alguma coisa aí que foi discutido. Oi, doutor. Diga, Bruna. Você só usa a matriz da Palotem? Ou você usa diferentes tipos de matrizes? Tem diferentes, mas acabo indo para Palodente, entendeu? Eu tenho da TDV, porque eu ganhei da TDV, e da Garrison. A Garrison, o preço, né, é assim, é quase Interessante. igual, porque é importado, mas entre Garrison e Palodente, eu prefiro o Palodente, porque ele tem aquela pinça para você acomodar mais fácil. Eu acho que, assim, de investimento custo-benefício, o Palodente seria um investimento melhor, sabe? Tá bom. Acho que até no Paraguai E paga as mais. cunhas? Como? Acho que aí no Paraguai o material acho que sai mais barato que no Brasil, porque aqui no Brasil a gente paga muito imposto. Sí, tem coisas mais baratas aqui e mais coisas. Eu moro aqui em Cidade do Leste, que é fronteira com Foz do Iguaçu. Uhum. Daí o que é barato aqui, eu compro aqui, do que é barato No lá, Brasil, você eu pega no compro. Brasil, né? Esperto, Ah, hein? sim. Sim. Então, a matriz eu estava tendo dificuldades, daí eu investi na Paludem mesmo. E esse fim de semana eu fiz curso de odontologia biomimética. Ah, legal. Daí, eu amei, gostei muito. Daí recomendaram a matriz Garrison. Sim, mas depende muito assim, qual equipe, às vezes tem uma parceria com a empresa, entendeu? Mas assim, se você já está com a Palodente, eu manteria. Da Garrison ele é também bem fininho, só que daí para levar, você acaba amassando muita matriz, sabe? Você perde muita matriz porque fica Ah, amassando. sim. Daí, mas quando tem restaurações proximais e você não quebra o ponto de contato, daí você, antes de começar, não passa uma lixa interproximal para passar a matriz? Sempre eu passo uma lixa metálica, para tirar aquelas espículas, né? Até para daí ajudar no isolamento, porque às vezes quando você vai isolar, tá como se fosse uma guilhotina ali, uma lâmina, daí rasga o isolamento, e você também dá um acabamento Sim. nessa margem do esmalte ali, para ele não ficar quebradiço, muito fino, e aí para restaurar bem feito. Sempre eu passo uma lixa metálica de amálgama, para dar um acabamento Ah, sim. final, tá? Eu rompo mesmo Tá. o contato, justamente para conseguir fazer o isolamento e encaixar a matriz, mas às vezes fica bem justo, né? Que daí fica apertado para passar a matriz. Aí eu faço o seguinte, eu pego uma espátula e giro para afastar um pouquinho o dente e encaixo. Ah, mas previamente anestesia, né? Ou não? Isso, tem que estar anestesiado, tem que estar anestesiado. Tá bom. Ok? E as cunhas, você usa só de madeira? Não de madeira, da Palodente eu uso a plástica mesmo, que daí já vem no kit. Que ela é bem boa Ah, também, porque ela é oca dentro e ela dá uma trabalhada, né? Então eu coloco e pressiono, sim. ela pum, fecha bem. Então assim, eu uso, se estiver usando o kit, usar do kit mesmo. Ah. Uma última pergunta, professor. Pode Esse pincel que você utiliza na sua restauração, eu não consigo aqui no Paraguai nem em Foz. Ixi, Aí em Curitiba, você não teria um contato para. eu tenho o da Miriam, que é a que comercializa, se quiser, deixa eu já pegar aqui, ó. Eu coloco aqui no chat. Manda uma mensagem para ela, e daí dependendo, ela manda pelo correio para você. Fala que eu que Sim, porque indiquei. não, Se não ela consigo entregar até aqui o nem no Paraguai, Paraguai. tiver um endereço em Foz, Sim, eu tenho um endereço em Foz que poderia receber. então, deixa eu pegar aqui, ó. Aí dá para comprar direto com ela, fala que eu que indiquei, e aí talvez consiga até uma condição, um preço melhor. Tomara, né? Fala, ó, o professor Antônio que indicou.
copiar aqui. @hotdesign.com.br. Esse é o e-mail da Miriam. E eu tenho o WhatsApp dela. Só que é Brasil, né? Tem que colocar mais 55 você, tá? Sim. 9905 2316. Esse é o contato dela. Tá bem. 995 Ótimo, professor. 23. Opa, tá errado, tá sobrando um número ali, tá? Vou colocar só o celular. Foi um número a mais ali, tá, Bruno? É 2316. É esse aqui, ó. Sobrou um 6 a mais ali. Tá bom, tá bom. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Adorei a aula de hoje. Obrigada pela presença. Dúvida aí, Thiago? Francisco? O Thiago não respondeu Não, o que professor. estava falando. Somente, Fala, Francisco, pode falar. não, somente agradecer pelo conhecimento. Eu que agradeço. Eu pensei que não ia ter ninguém hoje. Eu falei, eu vou sozinho aqui no consultório. Mas obrigado aí pela presença. Thiago tá falando da onde, Thiago? Manda aí no chat. Não, ele falou muito bom, obrigado. Ainda bem que vocês gostaram. Na verdade, com as discussões, como eu coloquei o tema no Instagram, até a semana que vai começar agora, eu vou lançar mais 2 temas, para daí vocês escolherem que tema a gente discute durante a semana e pode marcar mais reuniões via Zoom. Beleza? Eu vou mandar então no e-mail os artigos, qualquer coisa, só mandar uma mensagem aí, dúvida, no Instagram, no e-mail. Não esqueçam de preencher lá a aplicação. Joia? Se cuidam, bom feriado. Qualquer coisa, dá um grito. Sucesso aí para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, professor. Outro abraço para você. Tchau. Obrigado, Bruna. Valeu, Thiago. Um abraço. Valeu, Francisco.